Olá, queridos. Um bom dia a você. Eu espero que esteja tudo bem. Venha estudar comigo o livro de Tiago, meus amores. Estudando o livro de Tiago, capítulo de número 2, a fé e as obras. Amém? Neste capítulo de Tiago, capítulo número 2, veremos que haverá uma ênfase na relação entre a fé e as obras. Ele começará falando novamente sobre a discriminação entre o rico e o pobre e apresentará a forma como deve ser tratada a questão. Misericórdia deverá sempre guiar os nossos relacionamentos e por isso nossos julgamentos e decisões devem ser influenciados por ela. Amém? O irmão de Jesus discorrerá conduktamente sobre a importância de fé cristã embasada no comportamento e pelas obras. Ele não vê o sentido em um cristão que não apresenta no seu dia a dia traço de generosidade, compaixão e amor. O Tiago, número 2, o capítulo 2, o contexto histórico. O irmão de Jesus começou com conselhos úteis. O propósito é fortalecer os cristãos em sua vida. Menção feita à sabedoria. Ele entende que os problemas serão resolvidos com atitude firme. Amém? Se faltar sabedoria, peça a Deus para uma ação sobrenatural de Deus. Devemos empregar a fé sem duvidar. A fé só funciona se for real, autêntica, senão não vai surtir efeito. Ele diz que o rico e o pobre na época se tornaram um problema social. A desigualdade social, como no dia de hoje. Por isso ele nos dá preciosos conselhos sobre. Encerra o ensinamento sobre a importância de praticar a palavra. E não apenas ouvir como sobre verdadeiras religiões. Tiago, capítulo 2, de 1 a 26. Neste capítulo, Tiago discute a adoração da sinagoga, a referência ao tratamento diferenciado dos ricos em relação aos pobres, e nos faz lembrar em Tiago, capítulo 1, 9 a 11. O foco na ética da verdadeira espiritualidade está intimamente ligado ao capítulo 1. O Tiago, capítulo 2, 1, ele diz sem acepção: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas? A expressão acepção de pessoas é usada 4 vezes nas páginas do Novo Testamento. Lá em Romanos 2,11 fala: todas elas indicando que Deus não usa de favoritismo. Amém? Glória a Deus. Quando pecamos mostrando favoritismo, estamos dizendo que Deus não fez todos iguais. Portanto, quem usa de favoritismo é culpado de usar maus pensamentos. Tiago 2,4. E quantos de nós não fazem isso? Aqueles que têm dinheiro, condições, geralmente que têm estudos, são tratados diferentemente daquelas pessoas simples. Tiago, capítulo 2, do 2 a 3. Os dois lados são iguais. Porque se vier a vossa assembleia um homem com anel de ouro e bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, o versículo de número 3, mostrar desrespeito ao que veste bons trajes, e lhe disserde: assenta-te aqui um bom lugar, e disseste ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te debaixo do estrado. Tiago ilustrou o favoritismo, constatando a atitude da igreja para com o rico e o pobre, entrando na assembleia. Se o rico frequentasse a igreja, isso traria proveito financeiro, pois seus dízimos e ofertas seriam grandes. Por isso as pessoas daquelas assembleias lhe dão atenção especial. Mostrar desrespeito é o mesmo que acepção, no versículo número 1. Tiago 2,4, juízes de maus pensamentos. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos e não vos torneis juízes de maus pensamentos? Tiago condenou o favoritismo com uma pergunta retórica. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos e não vos tornastes juiz de maus pensamentos? Seus leitores só poderiam responder sim. A palavra sendo parciais sugere que o favoritismo tinha criado divisões dentro da comunhão da sinagoga. Provavelmente, nem o rico nem o pobre
do exemplo eram membros da sinagoga. Tiago 2, versículo 5. Deus os escolheu antes. No versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem os ricos na fé e herdeiros do reino do que prometeu àqueles que o amam? O fato de Deus ter escolhido os que são pobres não é favoritismo, porque a escolha não se baseou em preconceito. A discriminação ocorre quando se ignora o fato de que a lei perfeita da liberdade se aplica a todos e o que nos obriga a tratar todos da mesma forma. Você não vai tratar as pessoas não é pelo aquilo que elas têm, é pelo aquilo que ela é. Porque Deus nos fez todos a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Tiago 2,7. A blasfêmia dos ricos. Tiago 2,7. Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual foram chamados? Este nome digno é Jesus Cristo. Blasfema significa que os ricos blasfemavam, difamando Jesus direto ou indiretamente, agindo contra os membros da igreja. Tiago capítulo 2, do 8 a 11, cumprir a lei. Se cumprides a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazem o bem. Mas se fazeis acepção de pessoa, no versículo 9, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. No versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e errar um só ponto, tornou-se culpado de todos. No versículo 11 ele diz, porque todo aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinares. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, a transgressor da lei também. As atitudes do cristão devem se basear na lei real, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, 18. O favoritismo viola este mandamento, culpando aquele que pratica. Tiago, capítulo 2, e 12 a 13. Tiago nos exorta aos leitores a terem uma atitude apropriada. A expressão falai, procedei se refere a ouvir e pôr em prática, meus irmãos. A palavra de Deus é para nós ouvirmos, é para nós escutarmos e não dizer, para aquele irmão, é para aquele outro. Não, é para nós. A Bíblia diz, o homem se examine a si mesmo. As pessoas que têm mais facilidade de se libertar rápido é aquela pessoa que olha para si e diz, Senhor, eu preciso de ti, me transforma, me muda. Eu quero ser praticante, não só ouvinte. Amém? A lei da liberdade, o evangelho será critério de julgamento escatológico. Tiago, capítulo de número 12, 14 a 26, nesta sessão, Tiago dá continuidade ao tema de sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Igrejas estão cheias de quê? De ouvintes, mas não cumprem. Tiago, capítulo 1, do 19 a 27, nós estudamos ontem isso, que foi focalizando a relação entre fé e obras. Tiago, capítulo 2 a 14, obras e fé. Pois qual é o proveito, meus irmãos? Se um homem disser que tem fé e não tiver obra, poderá a fé salvá-lo? Poderá a fé salvá-lo? Entende-se como Aques, uma fé que não se expressa em boas obras. Pode ser uma fé salvadora. E a resposta é não. Tiago 2, 15 e 17. Qual será o proveito? O 15. Tiago capítulo 2, 15. Se uma irmã ou irmão estiverem nus, carentes do alimento diário. 16. Algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes coisa necessária para o corpo, qual terá proveito? O 17. Assim a fé, se não tiver obra, é morta a si mesma. Abençoar uma pessoa necessitada, sem te oferecer ajuda tangível, é inútil. Se a fé não for acompanhada por obras, ela é morta em si mesma. Tiago 2, 18. Fé pelas obras. Porquanto o homem pode dizer, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. No versículo de número 18. A discussão volta à relação entre fé e obras. A partir desse versículo, Tiago respondeu uma pergunta sem importância. O homem pode dizer, contrariado a sua alegação de que a fé sem obra é morta.
Tiago, do capítulo 2, do 19 a 20, os demônios creem também, ele diz. Olha o 19. Tu crês que há um só Deus? Faz o bem. Os demônios também creem e tremem. O versículo 20. Porém, o homem, vão queres tu saber, a fé sem a obra está morta. A fé sem a obra está morta? Os demônios também creem e tremem, e é uma resposta ao pensamento equívoco de que basta crer em Deus para ser salvo. Os demônios também creem, mas é impossível serem salvos. O homem vão, isto é, o homem vazio, sem conteúdo, inútil. A fé salvadora envolve mais do que simples conhecimento. Ela envolve confiança, ela envolve obediência, porque a fé sem as obras está morta. Se você tem fé, diz que tem fé e não obedece a Deus, é morta. Não adianta. Não adianta ser crente e não obedecer a Deus. A fé é morta. Tiago, capítulo 2, 21, 23, o exemplo de Abraão. Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque a seu filho sobre o altar? Vede que a fé operou com suas obras, e que pelas suas obras até foi aperfeiçoada. E a Escritura cumpriu-se, qual diz: Abraão creu em Deus, foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O exemplo de Abraão oferecendo Isaque como sacrifício em Gênesis 22, do 1 a 19, confirma os ensinamentos de Tiago sobre fé. O significado exato de justificado depende do contexto que cada autor bíblico utiliza. Por exemplo, Paulo, em Romanos 4, do 1 a 5, Paulo discutiu que a prática da lei não pode justificar ninguém, querendo deixar claro que a salvação é um dom que só recebe pela fé. Abraão creu em Deus e sua confiança. Nele foi encontrado como justiça, lá em Gênesis 15, 6. Tiago focou mais o papel das boas obras em provar que uma fé genuína, a fé de Abraão era genuína, pois ele obedeceu às ordens de Deus. Fé sem obediência não existe. Sua fé possibilitou que eles fizessem boas obras. Tiago 2, 24 a 26. Vede, então, como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. Olha o que ele diz no 25. De igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e enviou outro caminho? Por assim como um corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. A declaração de Tiago, que pelas obras o homem é justificado e não pela fé, somente parece contradizer Romanos 3, 28. Mas note que Paulo estava escrevendo sobre as obras da lei e de Moisés, ao passo que Tiago falou apenas de obras, isto é, boas obras. As referências de Tiago à lei são a lei da liberdade, que é o evangelho, e a lei real está lá em Levítico, 19, 18. Ambas confirmando sua afirmação de que a verdadeira fé é manifestada, por meio de boas obras naquela época. E hoje nós temos que ter o conjunto, temos que ter fé, temos que ter boas obras, nós temos que obedecer, nós temos que viver. Uau, que capítulo! O irmão de Jesus nos deixa um ensinamento precioso. Neste texto, novamente ele fala dos pobres, dos ricos como igreja, os tratava de maneira diferente, honrando um e desprezando o outro. Quantas vezes em nossas vidas julgamos o livro pela capa? Quantas vezes tivemos um preconceito sobre alguém, talvez pelo que falava ou pelas vestimentas? A nossa crença em Jesus não pode ser assim. O mestre não viu diferença entre o paralítico do tanque de Betesda e Zaqueu, o rico publicano. Para Cristo, os dois eram parte do seu propósito, importante demais para que ele se preocupasse com julgamento ou opiniões. É sobre a fé que é a explicação de Tiago, a mesma fé que nos salva, através de acreditarmos na obra da cruz, sem merecermos, sem fazermos nada por isso. É também a fé que nos impulsiona em gratidão, a entregar tudo que temos pelo que ele já fez, pelo nós e fará. Nossas obras são evidências de um coração grato e obediente, mediante o preço que devemos,
mas que foi pago então. Fazemos tudo por quem nos livrou dessa dívida. Já somos salvos. Não nada mais a fazer. Cremos nisso. É como forma de retribuição, agirmos por ele. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, vamos praticar a palavra, né? Vamos obedecer o que Deus colocou. Que possamos ser edificado por o capítulo de número 2. Estude, marque na Bíblia. Deus te ama. Amém? Tenha um dia de excelência. Se inscreva nesse canal. Compartilhe os meus vídeos. Amém? Beijo no coração. Que Deus te abençoe poderosamente.